dia! Bem-vindas ao podcast Donas. Hoje estamos ao vivo de novo, segunda vez. Um pouquinho de atraso, mas a gente tá aprendendo, a gente chega lá. Hoje foi um pouquinho menos de atraso. É verdade, nossa, nem fala. Acabou que a gente chega pontual. Gente, hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial para falar sobre um assunto muito importante também, que é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Sim, Edilene Darini, muito obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Sim, tirar esse tempinho ainda de manhã, né, pra vir aqui bater esse papo com a gente. Bom dia para todo mundo, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, falar de algo que para mim é tão interessante, que é divisor de águas, que traz tantas respostas, e vamos lá colaborar com o pessoal aqui do Donas também. Né? Se apresenta um pouquinho. Bom, meu nome é Edilene Darini, sou terapeuta corporal, analista corporal, trabalho já nesse ramo há bastante tempo, porém eu fiz uma transição de carreira de fato nos últimos 2 anos, né? Antes eu vim ali de outra profissão, mas sempre atuando dentro do desenvolvimento humano, né? Na parte de terapia familiar para casal, aconselhamento para pais, né? Na criação dos filhos, e o desenvolvimento pessoal ali como coach também, né? Com terapia. E de fato, quando eu me tornei analista corporal, foi quando teve esse romper, onde eu falei, não, realmente é isso que eu quero fazer. Então comecei a fazer a minha transição de carreira e hoje eu estou assim dedicada hoje a esse atendimento, né? À análise corporal, à terapia, ao desenvolvimento humano, principalmente voltado ali para mulheres, né? Eu como mulher, mãe, profissional, tendo ali os nossos papéis, né? Vejo a importância que nós temos de cuidar desse lado, né? Muitas vezes nós queremos cuidar de todas as coisas, a gente esquece do principal, que é a nossa própria identidade, o nosso autocuidado, né? E quando a gente faz isso, a gente enfraquece as outras áreas da vida. E isso foi um processo que eu passei, e por passar por isso e ver que é possível, eu decidi então trabalhar com essas mulheres também para que elas consigam alcançar, né, esse autodesenvolvimento, né, para poder ser melhor sucedida em todos os papéis que elas desenvolvem, que são muitos, né? Sim, então é legal. Edilene, assim, autoconhecimento. Como eu começo? Por que caminho? Muito interessante. Mas eu creio que o autoconhecimento, ele vem você conhecer primeiro a sua própria história, se conhecer, né? Saber ali, poxa, por que eu sou dessa forma? Por que eu penso dessa maneira? E tudo, a base da análise corporal, que é o foco com que eu trabalho hoje em todas as terapias, é o quê? Você entender a sua própria história. Né? Então a gente estuda a história de tudo. A gente vai se formar, por exemplo, a gente tem que estudar lá eu, por exemplo, para entender da análise corporal, tive que estudar lá, né, Freud, tive que entender o que estava acontecendo naquela época, a vida dele, aquilo que ele desenvolveu. E às vezes a gente quer falar de autodesenvolvimento, quer falar do nosso autoconhecimento olhando para fora. E autoconhecimento a gente tem que olhar para dentro, para a sua própria história. Então, para eu me autoconhecer, eu tenho que olhar para mim e para minha história, da onde que eu vim, a família que eu vim, a minha origem, né? Então, tudo aquilo que a gente busca com o autoconhecimento e a gente sempre está voltado para fora, é um processo que vai ser mais demorado, entende? Mas quando a gente olha para dentro, é conhecer a sua própria história, entender tudo o que aconteceu ali, a família que você veio de origem. Então eu acho que começa por aqui, né? Conhecer a minha própria história, ser uma pesquisadora, né? Ser um pesquisador de si próprio. Então, e por isso que me encantou tanto a análise corporal, porque ela faz esse processo, né? Eu olho para a sua vida hoje e agora a gente vai voltar, mas não é um voltar para eu ficar lá no passado, é um voltar para entender quando foi a primeira vez que aconteceu algo lá atrás que isso tem impactado na minha vida até hoje. Então, é esse, olhar e compreender a minha própria história. Sim, eu fiz uma análise corporal e eu fiquei... Uau! É porque às vezes sozinha você não consegue enxergar, né? Exatamente. Daí quando você faz, você pensa, faz sentido isso, né? E sozinha você não vê. Exatamente. Isso é muito interessante. É interessante isso que você disse, porque
realmente nós temos a habilidade de enxergar o problema nos outros, de encontrar a solução para o problema dos outros. Fica tão óbvio pra gente, mas quando se trata do nosso problema, né, daquilo que a gente precisa resolver, a gente não consegue ver. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando para o lugar errado. Quando, por exemplo, eu olho para a Suzy e eu estou olhando para ela nesse momento, aí ela tá passando por alguma dificuldade, para mim é claro entender o problema que ela tá passando, porque eu estou olhando para o problema dela. Só que, geralmente, quando se trata da gente, a gente tá buscando uma solução também lá fora. E a gente não tá olhando pra gente. Então, quando você aprende ou tem alguém que conduz você a olhar para o seu próprio problema, a olhar para aquilo que criou ou aquilo que causou esse problema, aí você consegue o quê? Achar soluções. Né? Que vocês que passaram, né? A Suzy também fez a análise dela. Que é isso, então, tipo, orientar a pessoa a olhar para o ponto certo. Né? Eu gosto de falar do quartinho escuro, que eu falo que a nossa vida é como se a gente olhar, como eu venho do ramo da imobiliária, eu gosto de usar essa coisa de casa. Então, quando você vai ali mostrar uma casa, a casa ela possui vários cômodos. Tem cômodos que são maiores, que todo mundo usufrui desse cômodo, por exemplo, a sala, a cozinha, um lugar que todo mundo tá ali, que todo mundo tem acesso. Já tem lugares que você só vai sozinho. Por exemplo, você vai no banheiro, geralmente você vai sozinho no banheiro. Quando você vai tomar banho, você vai ali, você tá sozinho, você tá tendo um momento ali, né, com você. E existe também, não recomendo isso, mas existe, não tem como, nem que seja uma gaveta, nem que seja um guarda-roupa, um quarto ali, mas existe aquele quartinho da bagunça, que é onde você vai jogando as coisinhas ali. Depois eu resolvi isso, depois eu vejo isso aqui, não dá tempo agora, você vai jogando lá. E o que é esse quartinho da bagunça? Muitas vezes são coisas que aconteceram no nosso. A gente não conseguia entender, naquele momento a gente não tinha habilidade para resolver, colocou ali. Só que isso está ocupando o quê? Ele está ocupando um lugar nesse cômodo dessa casa, ele está ocupando um lugar ali e está exercendo uma influência naquele lugar, que é o quê? Poxa, de repente você está usando um cômodo ali que você poderia estar montando uma sala de podcast, por exemplo, sim, mas não, sim. ele está entulhado com alguma coisa que não faz sentido mais nenhum para sua vida, só que você não parou para olhar para isso, entender o que aquilo está fazendo ali ainda na sua vida, resolver o que você vai fazer com aquilo e seguir para frente. Bom, isso aqui não quero mais, descarte isso aqui, pô, resolvido, ponto final, acabou. Então, todo o conhecimento, o autoconhecimento, eu creio que começa por aí. Você vasculhando a sua própria história, você olhando, pontuando tudo. E esse olhar que muitas vezes, que nem você falou, a gente não vai conseguir sozinho, né? Mas outra pessoa te direcionando não quer dizer que a solução está na outra pessoa. Sim. Mas a outra pessoa, ela talvez vai fazer você olhar na direção que você sozinho não conseguiria olhar. Sim. Verdade. Eu acho que é interessante falar um pouquinho mais sobre o que é essa análise corporal, né? Porque eu acho que muita gente ainda não sabe. conhece, né? Verdade. Muita gente não conhece, muita gente confunde também, acha que a análise corporal tem a ver, tipo, só com a parte estética. E não tem, gente, não tem. Olha, vários ramos, né, várias profissões usam a análise corporal, né? Então, por exemplo, até uma convidada, né, que vai estar participando na semana que vem, a Lili Fraga, ela trabalha com moda e estilo. E ela usa a análise corporal como uma ferramenta para quê? Para entender esse indivíduo. Então, é uma forma de compreender a própria história. Tudo aquilo que você passou, né? Você que está assistindo aqui, né? Todos nós, né? Que passamos ali, que nascemos e estamos aqui hoje, nós passamos pelas 5 fases de desenvolvimento infantil. E o que acontece? Essas fases, elas são fases marcantes na vida de toda criança. Todo mundo vai passar pelas 5 fases, porém, cada um passa de uma forma. Então, o ambiente aonde eu estou sendo desenvolvido, as pessoas que fazem parte desse desenvolvimento e principalmente como eu, como pessoa, entendo aquele ambiente à minha volta. Tá? Então, quando a gente fala de análise corporal, a gente está trazendo um olhar sobre o desenvolvimento que aquela criança passou e sobre os sentimentos que ela teve com relação a algo que ela viveu ali na infância. E aí, com isso, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer características no corpo, porque nós temos essa formação, né? O nosso corpo está em formação e essas questões que nós estamos vivendo aqui influencia meu Deus, esqueci a palavra aqui, no formato, né? Vai desenvolver no formato do corpo. Então, vamos imaginar assim, uma criança que ela tinha necessidade ali, por exemplo, de estar o tempo inteiro,
na presença dos pais. Então essa criança, ela vai entender que, poxa, se eu for agradável, né? Se eu for fofinho, se eu for uma pessoa gostosinha, claro que isso, gente, inconscientemente, tá? A criança não vai pensar assim, opa, peraí, que agora eu vou ver. Não, a criança nem tem esse lado cognitivo desenvolvido ainda, né? Nessa fase de formação. Por isso que é tão poderosa, porque a criança, ela é 100%, nessa primeira fase, ela é 100% emocional. Então, ela tá captando tudo que tá acontecendo. Então, se eu sinto que preciso de mais contato, eu preciso de mais colo, então meu corpo, ele começa a desenvolver o quê? Uma criança que ela vai ser mais carismática, uma criança que ela vai ser mais fofinha, uma criança que ela vai ser mais meiga. Por quê? Com quem é que você gosta de ter mais contato? Com uma pessoa ranzinza, uma pessoa que não tá nem aí pra nada, ou uma pessoa carinhosa, que olha nos seus olhos, que, sabe, transmite, a pessoa, ela transmite algo que faz com que ela tenha aquilo que ela necessita. Então, esse desenvolvimento vai trazer características no corpo que não vão se perder, que essa também é outra pergunta que todo mundo faz, não vão se perder no decorrer da sua vida. Elas vão o quê? Elas vão só se potencializar. Então, por exemplo, se eu desenvolvi ali nos meus 5 anos de idade, eu entendi que, por exemplo, pintou um irmãozinho ali na área. E quando esse irmãozinho meu chegou aqui, eu tinha toda a atenção pra mim, meu pai brincava comigo o tempo todo, tudo aconteceu, eu era o centro das atenções. Mas agora esse indivíduo chegou aqui e agora ninguém olha mais pra mim, ninguém tá me dando atenção. Então, peraí, o que eu preciso fazer pra conquistar isso? Então, essa criança, ela percebeu no ambiente e essa percepção que ela tem vai fazer com que ela comece a ter posturas que vão influenciar no formato do corpo, né? Então, vamos imaginar aqui, poxa, eu preciso ser melhor que o meu irmão para ter ali o olhar da minha mãe, o carinho da minha mãe. Então, vai ser uma criança que ela vai sempre se esforçar para estar fazendo as coisas com mais excelência, para querer, assim, chamar mais atenção de alguma forma. Então, isso vai trazer um esforço diferente para essa criança. E esse esforço, por exemplo, é uma criança que ela sempre vai estar bem comportada. Então, ela já vai desenvolver uma postura diferente do que uma criança que não tá nem aí. Tipo, tanto faz se minha mãe tá vendo ou se não tá vendo, eu não quero... Entende? Então, tudo isso vai trazer o quê? Um formato específico no corpo. E são essas coisas que são analisadas no momento da avaliação corporal. Então, eu olho ali, poxa, uma criança que, por exemplo, gostava de falar. E de repente esse ambiente onde ela vivia, todo mundo falava pra ela, você fala demais, fica quieta, você não fala nada com nada. Aí essa criança, ela tinha aquela vontade, quando ela falava, aquilo trazia problemas pra ela. Então vamos imaginar, a Suzy aqui é minha filha e ela, mamãe, eu falo, fica quieta, aqui não é quando te fala, fica quieta. Não, você não fala nada com nada, aqui não é lugar pra criança falar. Ou então, não, eu tô cheia agora, depois a gente conversa. A Suzy o tempo inteiro ela tá fazendo o quê? Ela quer falar, mas ela tem que segurar algo. Então, ela vai trazer uma marcação diferente na boca de uma criança que, por exemplo, que pôde falar o que queria, que tinha liberdade de se comunicar. Então, isso são pequenos exemplos. Tá? Então, isso a gente vai pegando características no corpo inteiro. Né? Então, uma criança que, por exemplo, ela quer ser ali aprovada, que ela quer sempre ter ali a admiração dos pais, ela vai ser uma criança que ela vai ser também mais assim... mais durinha, mais fechadinha, porque ela vai estar sempre em alerta. Poxa, eu tenho que prestar atenção em cada passo que eu vou fazer, porque eu não quero decepcionar os meus pais. Porque eu não quero fazer, decepcionar minha professora. Então, tudo começa, a formação primária, tudo começa lá na infância. E no decorrer de tudo isso, só vai o quê? Se aprimorando, né? Algumas coisas se perdem, outras ganham força. E é isso que vai, assim, determinar de fato o que você vai ter de mais predominante no caso da análise corporal ali, né? De traço de caráter. E o traço de caráter predominante é aquele que você sentiu mais. E cada um dos traços, ele vai faz com que essa criança ela esteja fugindo da dor que cada traço de caráter tem. Então, quando a gente faz análise corporal, o foco é identificar qual foi o maior trauma. E não é o trauma assim, fui violentado, meu pai me espancou. Não, qual foi a maior dor que você sentiu? Isso é um trauma. A maior dor que você sentiu. O que eu achei interessante, na primeira live que a gente fez junto, é você falar que a percepção da criança não necessariamente o que os pais fizeram aconteceu de errado. fato. Né? É mais a percepção da criança, é como ela se sentiu em si, né? Exatamente, é como ela se sentiu e como você hoje como adulta continua se sentindo, né? Então é bem interessante porque assim, a gente tá aqui conversando, de repente a Suzy faz uma pergunta, ela faz uma pergunta onde eu tenho que falar sim ou não. Aí eu falo, não,
Tá, falei um não, dei uma resposta. Só que de repente, pra Verônica, ela falou, nossa, que seca, a menina perguntou, ela falou, não, assim. Sim. Tipo, ela falou, Sim, então, eu sim. acho que não. Se eu falasse desse jeito, já não passaria isso. Mas assim, por que que uma pessoa interpreta um não? Uma resposta simples, que ela é neutra, né? De uma forma e pra outra pessoa já é tipo assim, nossa, mas que pessoa grossa, que pessoa sem educação, Sim. nossa, que pessoa fria. Entende que tá na pessoa, na interpretação Sim, que sim, ela faz. verdade. Por quê? Porque ela vai passar pelo filtro do quê? Da experiência de vida dela. Então, se lá na minha infância, quando eu perguntava alguma coisa, a minha mãe falava com ignorância, ou meu pai tratava de um jeito, então assim, eu lembrei do quê? Eu lembrei que lá atrás, aquela forma de falar transmitia isso pra mim. Então hoje, não é que eu estou falando sem educação ou eu estou sendo ignorante, mas a minha forma de falar fez com que ela lembrasse de algo que aconteceu lá atrás. Né? Então, essa questão de você entender aquilo que aconteceu com você e que te marcou é te dar uma liberdade. Né, te dar uma Sim, liberdade para você olhar de fato para aquilo que acontece. Às vezes nós damos muita importância para coisas que não é que não tem importância para você porque para você foi importante lá atrás, ou então feriu você lá atrás. Mas quando você entende que o que você faz hoje é por conta daquilo que aconteceu lá atrás, você começa a falar, poxa, então peraí, eu tenho que olhar isso aqui de uma forma diferente. E aí você começa a mudar, né, ali os seus relacionamentos, o seu jeito de olhar as coisas, de esperar algo das pessoas, a expectativa que você tem nas pessoas, que aí também é outro ponto, né? Assim, bem interessante também. É deixar de colocar a expectativa no outro, mas em mim, aquilo que diz respeito a mim como pessoa, com aquilo que eu quero pra mim, que eu quero conquistar pro meu futuro, tá onde? Muitas vezes a gente tá colocando tudo na outra pessoa, né? Sim. Mas isso também é uma resposta do que é do passado. Então, quando você entende o que aconteceu, você ganha um poder agora para poder agir de uma forma diferente aqui no presente, né? No futuro, Pra no mudar o presente. futuro. Eu falei outro dia pro meu filho isso. Não adianta você ficar só olhando pro passado que já aconteceu e ficar chorando. Isso aconteceu, aquilo não aconteceu. Você tem que olhar, aconteceu, ok. O que eu vou fazer a partir de agora para não acontecer mais? Ou ser diferente, né? Exatamente. E eu acho isso muito legal, assim, você olhar pra trás com essa perspectiva de futuro. Não olhar pra trás pra, tipo, putz, eu fiz errado, agora eu vou viver minha vida em depressão, sei lá. Ou então, né, olhar pra trás, não, porque foi culpa, eu sou Ou assim culpar as porque pessoas. meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez isso comigo. Não, é uma orientação, né, dentro da análise também que a gente faz, o quê? Não existe culpado, né? É assim, tá, aconteceu o que aconteceu, hoje você é adulto. Então, assim, a gente não faz uma análise corporal na criança, a gente faz no adulto. A partir de que idade pode fazer? Olha, os 5 anos, ele concluiu ali aquela fase. Porém, ainda estão existindo dinâmicas porque a criança ela não está ali com toda a sua parte ali cognitiva, né, cerebral desenvolvida. Então, assim, a partir dos 15 anos é possível fazer, mas talvez não tenha, não é uma coisa que vai ser fechada, assim, né? Tipo, é isso aqui, porque dependendo da situação, vai mudar, né? Vai mudar. Então, vamos supor, tem clientes que eu já atendi que lá na fase de 16, 17 anos, tipo, os pais passaram por um momento ali, um divórcio, alguma coisa, e isso impactou, porque mudou drasticamente a vida da criança. Então, por exemplo, até uma questão interessante que às vezes, assim, você pega uma família que tem 3 filhos. Aí você vê assim, vai separar e tem aquela famosa pergunta de ir lá perguntar pros filhos com quem que eles querem ficar. Então, tipo assim, eu estou jogando pra criança uma responsabilidade que ela não tem capacidade nenhuma, nem capacidade intelectual, nem emocional pra decidir. Mas aí, o que acontece? Sempre vai ter aquele que, tipo, sempre tem, né? Aquele que vai, não, porque eu quero ficar com meu pai, porque meu pai vai me dar tudo. Não, mas aí eu quero ficar também com meu pai, porque meu pai é mais legal que a minha mãe. Aí, sobrou o último. E aí, esse último, ele olha e fala, agora ele ficou num beco sem saída, porque, tipo assim... Tadinha da minha mãe. Exatamente. Então, assim, nesse momento, ele decidiu com base em quê? Primeiro que ele não tinha estrutura. Então, aqui já fica um ponto, né? Será que a gente não deixa para os nossos filhos resolverem coisas que eles não estão ainda preparados para decidir? Existem coisas que por que dentro de toda a formação, né, a gente tem aí todos os seres humanos,
Você vê um passarinho, por exemplo, ele tem um ninho, ele faz o ninho, ele dá tudo, mas chega um determinado momento, ele vai lá, destrói o ninho, ou então sai, bota o passarinho pra fora ali e cada um vai viver a sua vida. Mas por que o ser humano, ele passa tanto tempo, né, ali com outro ser humano, né, nesse período de formação? Por quê? Porque ele precisa ensinar esse outro ser humano a caminhar com as suas próprias pernas. E isso depende do quê? Também das fases que esse ser humano tá passando. Então não adianta eu falar para um bebê que tá lá na fase que eu tenho que dar tudo para ele, que ele tem que saber se virar sozinho. Não, porque isso vai depender das fases. Então por isso, né, então a gente coloca ali mais ou menos 18, 20 anos, é um período de quê? Que essa criança precisou passar por esse treinamento de todas as fases para que ele tenha a habilidade para a partir de agora ele seguir a própria vida dele. Só que daí os problemas acontecem quando o quê? Quando eu, nesse período, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu acabo tirando da criança ali algumas responsabilidades que eu poderia dar para justamente treiná-lo para a vida. E aí eu não deixo por superproteção, por essa questão de amor, que a gente acha que amar é dar tudo que o outro precisa. Gente, ser mãe é muito difícil, fala sério. A gente tenta o melhor, porque a intenção é... Mas se sempre olha e fala, caramba, podia ter feito diferente, podia ter feito melhor, né? Sempre vai ter isso. E a questão de que, poxa, sabe aquela coisa de deixar o seu filho, meio que você entregando ali pra ele o controle da própria vida dele, conforme aquilo que ele tem o quê? Capacidade pra fazer. Só que o que acontece? Quando a gente não faz isso, quando a gente não aprende a fazer isso nas fases, vai chegar um momento que às vezes você quer que a criança ela tome atitude que ela ainda não foi preparada para tomar, né? Nesse caso mesmo, né? Às vezes eu vou ali ficar nessa conexão por culpa. Nossa, não, nesse caso que a gente tava falando, não. Coitada da minha mãe, mas se eu escolher, eu queria ficar com meu pai, na verdade, mas se eu falar que eu quero ficar com meu pai, como que a minha mãe vai ficar se sentindo? Não, então deixa eu ficar com a minha mãe. Só que aí eu trago todo um peso, né, emocional, trago toda uma responsabilidade que não era minha. E isso não vai ficar só nessa fase. E isso a pessoa ela vai levar pra vida. Ou seja, vão existir momentos ali na vida dela que de repente ela precisa decidir por algo e ela não vai saber decidir. Por quê? Ela aprendeu que outras pessoas decidiram por ela, né? Ela achou que ela decidiu ficar com a mãe, mas na verdade ela não decidiu ficar com a mãe. Ela ficou por uma questão emocional. Ela sentiu o quê? Poxa, se eu não ficar, ou uma culpa, uma questão de, nossa, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso estar junto. Então, isso tudo vai servindo de quê? São as experiências que vão ficando ali armazenadas e vai moldando o nosso formato, o nosso jeito de ver o mundo, né? Então, é que nem você vai aprender a fazer... Eu não sei fazer desenho. Né? Mas aí de repente você tá ali, não, eu me disponho a aprender a fazer desenho. Você tem que começar a praticar, você tem que começar a fazer. Então é a mesma coisa, quando a gente descobre os traumas e descobre o que ele tá afetando na sua vida, você vai começar a fazer pequenas ações, não são grandes ações, pequenas ações. Pra quê? Pra você acostumar e retomar aquilo, né, que você perdeu, né? Aquilo que realmente faz com que você seja o responsável pela sua vida. Né? Então, tem muita gente, acho que tem medo de ter... Não gosta de olhar pra si, porque sabe que olhar pra si é muito pesado. É muito difícil você ver os seus defeitos, olhar pros seus defeitos, eu tenho esse defeito. Tem gente que nem acha ou que é você perfeito, acha né, também que é ainda. muito pequena, igual quando eu fiz a análise, eu, tipo assim, tinha coisa que eu fui prestando atenção conforme ela falava, porque eu achava, isso não tem importância. Sabe, isso é pequeno demais. Sim. Mas não é, porque se te afetou, né, não é. Exatamente. Mas daí quando eu não falava, mas quando ela ia falando, eu tipo, faz sentido, sabe? Então, às vezes também você não consegue chegar ao tal, né? Às vezes valoriza, tipo, eu tô sentindo isso, mas isso é tão pequeno, todo mundo passa por isso, né? Sim. E é um padrão de pensamento de alguns traços de caráter, né? Então, por exemplo, por que tem gente que tanto faz, tanto fez? Tipo, não, qualquer coisinha faz questão de falar ou faz questão de impor ali a sua vontade, a sua necessidade. Tem gente que faz questão. Aí, quem não faz questão disso, fala assim, nossa, mas faz questão de tão pouco, mas para aquela pessoa faz total diferença na vida dela. Ela tomar ali, né, tipo, fazer questão do mínimo possível. Não, a minha cadeira eu quero de tal cor. Tipo assim, eu faço questão que seja isso. Outra pessoa fala, gente, tanto faz, tanto fez, você vai sentar. Mas é o quê? É uma forma de pensar. É um padrão de pensamento. E aí surge o quê? Os conflitos. Por quê? Eu acho que não tem importância, e por não ter importância pra mim, eu quero também que não tenha importância pra Suzy. E aí eu não quero entender o porquê tem importância pra ela, ou então eu não aceito que tem importância pra ela. E aí começam os conflitos. Dentro da gente no casamento, é aquela coisa, né? Poxa, né? Custa.
pendurar a toalha no lugar certo? Pra outra pessoa, tipo assim, tanto faz, tanto fez, gente, vai secar. O que tem que colocar a toalha aqui em cima da porta, jogar em cima de algum murinho? Não tem nada a ver, não. Mas você quer que pendure naquele varal de tal lugar. A gente tava falando isso com a Mari, né? Ah, tem que estender a roupa desse jeito, senão não tá bem estendido. Exato. Ou louça também, eu vejo mulheres também que tem o jeito de colocar a louça ali pra secar, porque senão tá errado. Ai, eu também sou muito chata nessa parte. Quando as crianças, eu peço pras crianças, depois eu vou lá. Aí você vai, o tchau tá virado pra tá cima, assim, né? o colo pra cima, de vez pra baixo, eu não fico. Daí às vezes eu falo, ai, deixa melhor eu fazer, porque vai estar tudo daquele jeito. E aí vai fazer por quê? Porque ela já descobriu ali, né? Então, assim, eu tenho uma necessidade, né, de perfeição, eu tenho uma necessidade de controle tão grande que nas pequenas coisas é um copo virado pra cima ou pra baixo. Entende? Problema, Mas, né? Pensando assim. tipo, você vai ver, é um copo, mas só que esse copo virado pra cima, às vezes vai render o quê? Vai render um conflito dentro de casa. Porque eu vou falar nossa, mas você não sabe que tem que colocar o copo pra baixo. Aí a criança, mãe, mas tá bom. Deixa assim, mãe, nada, eu já te ensinei que é pro copo pra baixo e papai. E aí começa o quê? Aí a criança tá ali ouvindo, daqui a pouco já virou uma discussão que você não sabe nem, peraí, mas o que tá acontecendo mesmo? Foi tudo isso por causa de um copo? Entende? Verdade. Então são pequenas coisas que, na verdade, revelam coisas ali que precisa existir. Então, por exemplo, o controle. Quem tem necessidade de controle precisa controlar alguma coisa. Entende? Então, assim, vou direcionar esse controle para algo que realmente vai ser produtivo para mim, para algo que realmente vai mudar os meus resultados. Não quer dizer que você, eu entendi que eu sou controladora, então eu não posso ser controladora. Não, você tem que ser quem você é. Se você tem uma necessidade de controle, você tem que arrumar coisas para você controlar. Agora, você também tem que aprender a olhar se o seu controle, ele tá sendo benéfico para sua vida, ele tá acrescentando ou ele tá, né, sendo ruim, tá te prejudicando, tá afastando. O seu perfeccionismo, por exemplo, né, ele tá fazendo com que você avance naquilo que você quer ou ele tá te paralisando? Né? Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que tinha tudo, né? Que tinha tudo para ser uma excelente profissional dentro daquilo que fazia, mas o perfeccionismo não deixava ela fazer. Eu sou muito chata. Eu também acho. Eu sou muito chata. Ai, Suzy. É que a V tá aqui, porque se a V não tá aqui, não acontece muito, porque tudo tem que estar muito ajustadinho. Eu acho o bom de mim dessas que a gente tem esse a gente se balança. Eu já sou mais de boa, vamos indo, né? A gente vai encaixando, ajeitando no vamos caminho. No caminho a gente vê o que a gente resolve, que a gente né? que acontece. É bastante Né? assim. Já a então. Suzy é mais... Nossa, vamos ver. Tem que ver se tá tudo certo. Não dá eu. E olha o poder da análise nisso. Eu entendo aquilo que eu tenho de potencialidade, que é o que? Poxa, a Suzy é aqui da organização, ela vai procurar, ela vai atentar no detalhe do detalhe do detalhe, né? A V não, a V ela já vai olhar aqui, ó, eu tô olhando aqui o clima, tá um bate-papo gostoso, tá tudo bem. Se por acaso um celular vai lá, tem o outro, a gente dá um jeito com o que sobrar, é isso. Já a Suzy, nossa, não, mas tem que ter os dois. Então, peraí, vamos colocar um outro reserva, porque vai que o primeiro, que é ali o ideal, falha, tem o segundo, mas vai que o segundo falha, então vamos pensar no terceiro. E se por acaso ainda, vamos pensar ainda em outra possibilidade pra dar. Sim. Então, quando eu entendo aquilo que me falta, eu vou o quê? Eu vou em busca para me completar. Né? Então, eu busco isso nos meus relacionamentos, eu busco isso nas minhas amizades, eu busco isso em todas as coisas. Não adianta nada eu ser muito... A Suzy tá aqui muito boa, planejadora, organizando tudo, mas se não tiver o contato, para as pessoas virem aqui, por exemplo. Quem é que faz esse lado? Muito bom do contato. Né? Entende? Então tem que ter um equilíbrio. Então o ideal é que a gente busque, né, dentro de tudo aquilo que a gente tem, desenvolver todas essas habilidades, mas ninguém vai ser 100% bom em tudo, né? E mesmo que você se esforce para ser, você tem que entender que você até vai conseguir, mas a custo de quê? Você tem que entender que isso vai ter um custo, e geralmente esse custo é alto. Por quê? Porque você está forçando ser uma pessoa que você não tem habilidade para ser. Né? Aí a gente vai lá, né? Aí abre um monte dá para abrir um parênteses aqui de quê? Habilidade adquirida? Sim, ela é adquirida. Só que, por exemplo, se eu tenho uma habilidade para falar, né, espontânea, que a gente tá aqui, não tem nenhum papel, vocês estão me perguntando, eu tenho essa habilidade. De repente, se eu sou uma pessoa que eu preciso saber de tudo nos mínimos detalhes,
eu estar numa posição dessa, eu posso até responder, eu posso até falar, mas depois isso pra mim vai ter um custo emocional tão alto, entende? Isso esgota tanto uma pessoa, então fica até uma dica pra você, se você tem feito algo que, de repente você pensa, não, mas eu faço isso bem, mas depois você sente assim um cansaço extremo, você parece que não existe pra mais nada, é o quê? Você consegue colocar aquilo em prática, mas o custo que você tá tendo que pagar vai ser alto. E às vezes é hoje, amanhã, às vezes você tá há 5 anos trabalhando numa fábrica e daqui a pouco você tá lá cheio de doença e você não entende por quê. Poxa, mas quando foi que eu adoeci? Você adoeceu quando você se forçou a fazer e tá o tempo inteiro fazendo de uma forma perfeita aquilo que você não tem uma habilidade natural, não é natural, né? Espontâneo, entende? Que aí, de novo, a gente volta pra onde? Pra criança. A criança, ela é espontânea. Quem é que poda a criança? O ambiente. Se ela não tá num ambiente saudável, essa criança, ela, eu quero dançar, mamãe, eu tô aqui. Não, porque dançar não é certo, não, você não pode fazer isso. Aí só vai o quê? Cortando a criança. Peraí, eu não posso ser quem eu verdadeiramente sou. E aí eu me acostumo a me moldar sempre no padrão que seja bom para os outros. E aí eu vou me moldando, daqui a pouco eu tô o quê? Eu entro na depressão, porque eu não sei mais quem eu sou, eu tô fazendo tudo, eu sou boa pra todo mundo, mas pra mim lá no fundo, tipo assim, quem eu sou? Eu não sei, tá um vazio aqui, que ninguém me preenche, Por quê? Porque não é um vazio que outra pessoa preenche, é um vazio que eu mesmo olho pra mim e eu me valorizo. E eu falo assim, pra mim isso é importante e eu agora vou buscar fazer isso, independente daquilo que as pessoas esperam de mim ou não. Né? Então, quando a gente entende isso, o olhar não só pra gente, mas pras pessoas à nossa volta também. Né? Então, eu entendo, né? Poxa, se eu entendo que a Suzy tem essa necessidade, se pra ela é importante, eu vou colaborar com ela naquilo que eu posso, pra que as coisas saiam perfeitas, pra que as coisas saiam dentro daquilo que eu sei que é importante pra ela. Porque se não tiver também do jeito que é importante pra ela, ela não vai estar bem. Então, ela não vai dar o melhor dela nesse momento, porque a cabeça dela tá preocupada com outra coisa, a mesma coisa vê. Né? Então, todo mundo, então quando você olha pro seu relacionamento com seus filhos, quando você olha pro seu relacionamento com seu marido, você começa a compreender coisas, a toalha deixa de ser o centro das atenções, você começa a valorizar outras coisas, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não melhora só a gente melhora tudo à nossa volta. Tudo, tudo, tudo. Sim, é verdade. Você acha que, por exemplo, numa sociedade, vamos ver, aqui no Japão as pessoas são mais magrinhas, são mais quadradinhas, assim, né? Mais retinhas, verdade, né? No Brasil as pessoas já são mais gordinhas. Você acha que, tipo, a sociedade também tem muita influência? A cultura assim, influencia, né? A questão, assim, os países, né? Que você falou, os japoneses... Por que os japoneses, eles são, né, mais magrinhos, mas assim, eles são quadradinhos, né? Eles vão e aí quando você olha pro formato do corpo, né? Claro que não são todos, mas a gente colocando assim no geral, eles são mais assim, né? Traz essa questão do masoquista, que é o quê? Poxa, japonês, começa tudo na hora certa, a rotina, todo dia aquela mesma coisa. Sistemático. Né? Exatamente, sistemático, ali tá aquela coisa bem assim, engessadinha, né? O jeito de levantar, o jeito, tudo. Sim. Então você vê que isso é uma característica tão forte que ela sobressai o quê? No formato do povo. Então se influencia. No Brasil, por exemplo, a nossa cultura, que é essa cultura de querer ter a atenção, de querer ser suprido pelos outros, também vai trazer muito essa questão da oralidade e da rigidez, que é o quê? Aquele corpo mais exuberante, porque eu quero ser melhor. Eu quero, né, ser o centro das atenções. Eu quero que alguém faça alguma coisa por mim. Você vê que o brasileiro ele tem essa característica de sempre assim, eu não quero, sempre o outro tem que fazer por mim. Sempre o outro, assim, tem que... É o governo, por exemplo. Não, o que tiver, assim, o que eu puder acessar, que eu vou ter vantagem sobre outra pessoa ou de alguma outra forma, já é uma característica que a gente tem, entende? Então, isso vem muito da cultura também. A cultura, ela vai ali exercer uma influência. Então, por isso que o ambiente que a gente vem, né, da onde a gente está vindo, tanto a nossa cultura, né, a cultura ali nacional, a cultura de dentro da sua casa, ela vai influenciar nos seus traços de caráter também.
Então isso é bem presente, bem forte, foi bem visto aí por vocês. No caso das crianças que crescem aqui, que em casa, elas têm essa cultura brasileira, o jeito da gente, né? Sim, que é sim. tudo mais de boa, vamos dizer. Aham. Mas a escola, que ela parece ser uma boa parte, é tudo Isso, isso aham. muito certinho, rígido. Como que fica? Não fica muito confuso? Bagunçado. Então, o que vai acontecer? Lembra que tá passando pelas fases, todo mundo passa por todas as fases. Agora, lembra que a percepção da criança, para ela, né, na cabeça dela, o que vai pesar mais, né? Então sempre vai ter essa questão do olhar da criança. Por exemplo, no meu filho, o meu filho mais velho mesmo, eu já percebo que ele tem muito essa questão dessa rotina, né? Tipo, se é pra sair tal hora, se eu tenho que estar tal hora, uma hora antes ele tá assim, mas tem que sair. Mas tem que sair. Por quê? E eu já vejo que isso vem muito desse lado. Porque eu tive que mudar muita coisa. Eu era do tipo de pessoa que, eu tenho que estar lá no dono às 10 horas da manhã. 9 horas, então eu vou acordar e vou tomar banho pra estar lá no lugar que demora 1 hora. Eu era dessas, entendeu? E isso vem de que cultura? Da cultura brasileira. Então, se a gente vê, o brasileiro é aquele que atrasa, é aquele que, né? Tem alguém ali falando, é isso mesmo. O nosso editor. Né? Então, olha que interessante. Aí você vem pra cá, e pra você ver como essa questão de cultura, ela é muito forte. Você vem pra cá, Suzy estava no Brasil esses tempos, né? Então a Suzy tá aqui no Japão, passou um bom tempo, e aí ela começa o quê? Ela começa a absorver as questões da cultura. Não quer dizer que isso, hoje, ela já é uma adulta, que isso, tipo, vai mudar o ponto de vista dela e tal, mas vai exercer o quê? Uma grande influência naquilo que ela já tem, tá? E aí, quando ela vai pro Brasil, ela se depara com algo, tipo assim, hoje... Por que antes isso não me chamava atenção? Por que antes pra mim era tanto faz, tanto fez chegar atrasado, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora com atraso? Você marca o aniversário pra começar 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, o pessoal tá chegando. E hoje, né, hoje pra você isso é um fator o quê? Tipo assim, é um fator importante, né? Então eu mesma tava vindo, na hora que eu vi o trânsito, falei, meu Deus, será que eu vou chegar a tempo? Tava falando que eu ia chegar com 20 minutos de antecedência. E agora, será que eu vou chegar atrasada? Aí eu já fico, não posso me atrasar. Então, é uma coisa que tá exercendo uma influência. Na vida dos nossos filhos, vai exercer? Vai, porque eles estão em formação. Mas ainda assim, vai ser a forma com que eles, a predisposição que eles vão ter daquilo. Então, assim, o que vai falar mais forte? A cultura da casa, a cultura do lar ou a cultura lá de fora? Vai depender pra ele, assim, o que ele vai se identificar mais, o que pra ele vai fazer mais sentido, porque ele tá dentro dessas duas culturas. Agora, o que vai influenciar mais, tá? Então, não diz respeito a nós. Entende? Não, eu, por exemplo, ela fala assim, eu queria que meu filho tivesse tal traço assim, assado. Por quê? Porque no meu filtro, aquela forma é melhor. Mas e pro jeito dele ver o mundo, o jeito dele funcionar? Né? Então, entra muito aqui a questão do quê? Do respeito. Então, eu vou dar pra ele a opção de experimentar várias coisas para que ele se identifique com aquilo que mais fale com ele e respeitar essas escolhas dele. Né? Mas com certeza, esse ambiente, né, dividido, né, na escola, muito regrado, e de repente em casa você não tem tanto essa questão da regra, né? Mas aí ele vai se identificar com aquilo que vai falar mais com ele. Legal, né? Mesmo os pais falando, assim, tentando orientar, porque a gente orienta da forma que a gente vê, que a gente pensa. Sim. Mesmo assim, a criança ainda pode ter entendimentos diferentes. Sim. Mesmo o pai querendo, tipo, meio que fazendo uma lavagem cerebral, entre aspas. Mas, tipo, não, você tem que ver assim, tipo, e a criança, ela vê de formas... Você acha que tem uma influência muito forte, assim, o pai ou a mãe tentar colocar na cabeça de uma criança alguma opinião? Suzy, eu acredito no poder do relacionamento sincero, onde a criança... Nossa, gente, minha garganta tá ruim. Eu vejo assim, a criança, ela vai se conectar, a criança, por mais que ela não entenda racionalmente, mas ela é sentimental. Quando você, de fato, você tá tentando colocar algo na criança, se importando com a criança, ela vai perceber, ela vai sentir o peso disso, entende? Então é algo que eu tenho praticado com os meus filhos, né? É algo que eu instruo outros pais a fazer, que é o quê? Primeiro, você ter uma opinião é uma coisa, você ter ali a sua verdade é uma coisa, e consequentemente, se você vive isso, se isso é uma verdade pra você, automaticamente é isso que você vai querer que seu filho passe, porque é bom pra você e você enxerga que é bom pra aquela criança também. E aí você olhar para a verdadeira necessidade da criança.
Entende? Você olhar para aquela criança, entender o que ela precisa, o que eu preciso suprir, qual é a necessidade, é muito mais importante. E quando você faz isso, olhando para a criança, suprindo, tentando suprir aquilo que é importante para ela, essa criança, ela vai absorver isso e isso vai ter um peso maior para você, para essa criança, do que de repente lá fora. Entende? Então, nesse caso, eu falo para os meus filhos assim, né? Tipo, não importa... assim, o que aconteça, respeite as pessoas, né? Só que eu falo assim, não permita que outras pessoas façam você de gato e sapato, tá? Então, tipo assim, você vai ali dando algumas instruções. Eu tenho 3 homens, então eu preciso educar esses homens a terem o quê? Eu ensino pra eles o valor da palavra. Então, assim, quando você falar alguma coisa, você assuma a sua palavra, porque isso pra mim é importante, entende? Então, dentro daquilo que é importante pra mim, eu mostro pra eles e eu ensino ali por que isso é importante? Então eu trago alguns pontos e eu vou respeitar, né, aquilo que ele está vivendo, entendendo que ele está em processo de formação. Então ele não tem capacidade de entender tudo. Só que por amor, eu vou olhar para essa criança, vou tentar entender ali quais são os conflitos, por exemplo, que ele está passando, tentar ajudar da melhor maneira possível, dando para ele essa autonomia e olhando para a necessidade que ele tem, né? Então, vamos supor, tá? Mas eu quero que você seja um homem responsável, quando você tiver sua namorada, como que você deve tratar uma mulher. Então, assim, são princípios, são questões ali que eu quero que ele leve pra vida. Agora, eu ensinando não garante 100% que ele vai seguir. Mas se de fato ele tá vendo isso dentro da minha casa, se ele tá vendo o resultado de ser dessa forma e que principalmente eu olhei para a necessidade dele, que eu entendi as dificuldades dele e que eu tô ali para ajudá-lo no que ele precisar, certamente isso vai ter um peso muito maior do que alguém chegar lá fora para ele, por exemplo, e falar assim, porque mulher tipo assim, mulher você tem que tratar de qualquer jeito, mulher você usa uma aqui. Sim. Então assim, qual vai ser o peso disso na vida dele? O que vai pesar? A questão da conexão que ele fez com quem passou essas informações pra ele. Não, eu vi dentro da minha casa que meu pai respeitava a minha mãe. E a minha mãe falava que um homem age assim, assim, assado. E de fato eu vi o meu pai, ou alguém que seja uma referência ali pra esse homem ou pra essa mulher. De fato eu vi isso e eu sei o resultado que isso tem. E também você mostrar o outro ponto, né? Se você seguir por esse caminho, provavelmente você vai dar nisso. Se você seguir esse outro caminho, você vai dar nisso. E deixar com que a criança, ela vá fazer as escolhas dela. E você sempre mostra que você está ali para poder orientar. Então, impossível, sabe? É impossível quando você faz isso, olhando para a necessidade dessa criança, ela vai ali ignorar aquilo que você faz. Por quê? Porque todo mundo busca esse acolhimento. Todo mundo busca essa questão de ser visto, de ser compreendido. E da onde que nascem os traumas? Do momento em que eu tive a necessidade e as pessoas que estavam responsáveis por suprir isso não supriram. E aí é onde nasce todas essas questões aí que, agora lá na frente, minha mãe não me deu quando eu precisava, só que agora ela tá querendo cobrar de mim, ela tá querendo exigir que eu seja diferente. Não vou ouvir, porque não faz sentido pra mim. Eu não tive essa conexão. Então tudo tá lá. Se a gente for analisar, tudo volta lá no começo. Pro começo, tudo volta pro começo. Muito, muito bom, né? Incrível, né? Pra gente saber, assim. Mas você acha, assim, que a pessoa... Não vou dizer que precisa fazer, mas que a pessoa, quando ela faz essa análise, daí ela tem muito mais clareza. Uma coisa que eu achei... Tem, Suzy? Quando faz análise, tem mais clareza? Eu acho que... Então, uma coisa que eu achei muito legal que você falou foi assim, você tem que dar atenção para todos os seus traços de caráter, principalmente os que são mais altos, né? Isso. Que nem o meu da oralidade, que é alto, que eu achei que era baixo. Tipo, é um que eu não dou muita atenção. Porque eu achei que eu nem tinha quase. Eu falei, esse deve ser o menos, porque eu não sou uma pessoa muito comunicativa, não sou uma pessoa que gosta muito de chamar atenção, assim, ficar conversando. Eu gosto de estar com pessoas, sair com amigas e tal, mas... Então, e eu que até os pequenininhos você falou que a gente tem que prestar atenção, né? Todos os traços. E eu tenho muito pouco de ficar sozinha, né? E daí fui fazer o teste que você falou. Sai sozinha, vai no restaurante. Gente, eu não consigo fazer isso, sério. Fui lá, fiquei um pouquinho, daí tô lá, eu sentada, o restaurante tava cheio, eu devia ter ido, acho que no mais vazio. Todo mundo conversando, falando um com o outro e eu tipo lá. Gente, sério, eu comi rapidinho, fui embora e tava muito chato ficar sozinha. Exatamente. Eu não consegui. Eu falei, até falei pra Suzy, eu tenho que falar pra ele.
pra ela. Daí esqueci. Mas ainda não consegui, eu voltei falando pra eles, que negócio chato ficar sozinho. Eu queria conversar, falar sobre as coisas, não tinha ninguém. Exatamente, porque esses pontos é o quê? É a gente começar a entender, por exemplo, né? Tá, eu sei suprir as minhas próprias necessidades, né? Então, assim, ou eu sempre dependo de outras pessoas pra suprir a minha necessidade. Então, tudo é um ensinamento, tudo que nem eu falei lá, né? Tudo que a gente vai fazendo, a gente tá o quê? A gente tá se redescobrindo, a gente tá descobrindo um novo ponto, um novo olhar. Por quê? Eu acostumei que eu tenho que estar o tempo inteiro, por exemplo, rodeado de pessoas. O meu traço de caráter, ele diz isso, né? Que eu preciso estar com pessoas. Por quê? Porque quando eu estou com as pessoas, eu estou, né? Eu estou conectada, eu estou conversando, as pessoas estão me vendo, eu estou me sentindo aqui acolhida. Tá, tô com gente aqui perto de mim, não estou sentindo a minha dor, que é o abandono. Quando eu, tipo assim, eu tô sem ninguém perto de mim, aí eu falo, nossa, mas assim, por que vem esse sentimento de estar sozinha? Por que me dá essa agonia de estar sozinha? Porque muitas vezes eu não aprendi a suprir essa necessidade, parar um tempo ali de estar comigo mesmo, de conectar comigo mesmo, de me ouvir. Então, assim, às vezes eu tô ouvindo todo mundo, eu tô conectando com todo mundo, só que eu só estou ali conectando com todo mundo, mas na verdade eu não tô olhando pra mim. Eu não tô suprindo a minha necessidade, entende? Então, a questão da dor e do recurso, né, que a gente fala nos traços de caráter, né, que a dor, por exemplo, a dor do traço, vamos imaginar que é o abandono. Então, para eu não me sentir abandonada, eu sempre estou com muitas pessoas. Mas o fato em si de estar com muitas pessoas nem sempre está suprindo a sua dor. Às vezes o fato é você o quê? Você meio que, não vou falar se enganando, mas é assim, você tá camuflando, na verdade, algo ali que você não tá olhando, que você não tá suprindo em você, né? Então, assim, é muito individual, é muito particular, por isso que eu falo, é olhar para sua própria história, né? Por exemplo, eu tenho um traço de caráter oral, também é o meu pico, né, de oralidade, gosto muito de estar com as pessoas, mas eu tenho uma dificuldade de olhar pra mim quando eu estou envolvida com muitas pessoas. Eu vou me conectar muito mais com a necessidade dos outros, eu vou querer fazer para os outros do que fazer comigo. Porque nessa questão aqui, a gente vai juntar o quê? Os nossos. Você também tem um pouco como eu, que é a oralidade e o masoquista mais alto, né? Assim, mais perto ali, que vai trazer essa questão de quê? De eu me conecto com as pessoas, só que o meu masoquista faz eu me conectar com as pessoas e querer resolver os problemas dela, ignorando os meus problemas. E aí eu quero... Tem alguém se identificando, tem alguém falando, é verdade, tá falando certo. Então assim, tá, eu vou deixar minha vida aqui, peraí. Vou deixar aqui, mas eu vou resolver o seu problema, porque, na verdade, o seu problema é mais importante que o meu. Só que o que tá acontecendo aqui? Na verdade, eu tô me conectando com algo que eu aprendi lá na infância. Lá na infância, quando você tinha uma necessidade, às vezes os seus pais, e de novo, aqui não é culpa, não tô falando que é culpa dos pais, mas é aquilo que eu entendi. Por exemplo, eu caí aqui, me machuquei, mas bem no dia que eu caí, ralei o meu joelho, meu irmão foi e quebrou o braço. E aí a atenção foi toda pra quem? Pra outra pessoa. Então eu aprendi que o outro merece mais atenção. O outro merece que alguém resolva os problemas. E eu não, o meu é menor. Então eu sempre vejo o meu problema como menor, o meu problema como menos importante, e eu sempre priorizo quem? Os outros. E aí eu sempre vou ali priorizando os outros. E quando você vê, cadê? Peraí, que a minha vida tá ficando pra trás, que os meus projetos tá ficando pra trás, que a minha vida tá parando aqui, e eu tô sempre me envolvendo com as coisas lá fora. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, traço de caráter oral, que tem essa questão da conexão, e aí eu falo pra você, vai lá comer sozinha, pra você entender que você precisa se conectar com você mesmo. Então, tipo assim, eu vou tomar essa água aqui, mas assim, vou degustar essa água, vou viver esse momento aqui, porque eu estou aqui presente, conectada comigo. Eu vou em um lugar, e eu falo isso, eu sei que é muito difícil, porque eu me culpava. Quando eu trabalhava na imobiliária, eu viajava, gente, sempre eu tava em Minha Key. Então você vai praticamente um dia inteiro. Gente, vocês acreditam que eu trabalhava e eu falava assim, eu vou parar no restaurante, eu vou comer. Mas na hora, às vezes eu chegava no estacionamento e eu falava assim, ai, mas eu vou entrar sem meus filhos. Aí parece que eu tô fazendo algo muito errado, que é o quê? Ir no restaurante sem eles. Ou tipo assim, eles estão em casa, ou então tá... Eu falo, não, eu vou passar no Combini, eu compro um onigiri e eu como, entendeu? Então, tipo assim, coisa que você não percebe, mas tem a ver com o quê? Você
conectado com você mesmo e você achar que você não vou falar assim, não é digna, entendeu? Tipo, de viver aquele momento único, exclusivamente pra você, você sempre tem que estar com outra pessoa, porque quando você tá com outra pessoa, parece que não é você o centro, entende? Então é o quê? É uma reconexão. É um momento que você precisa olhar ali e falar, não, eu vou fazer isso por mim. Porque se você colocar outra pessoa, às vezes você vai se perder nesse negócio. Eu tô fazendo por quem? Será que é por mim mesmo? Não quer dizer que você não possa fazer com as pessoas, mas é só pra você o quê? Pra você perceber o quanto é difícil, às vezes, a gente estar conectado com a gente mesmo. Então, por exemplo, quando você... Né? Fiquei 20 minutos lá e, tipo, ai, deixa eu ir embora logo. Exatamente. Aí entra o quê? Poxa, todo mundo tá olhando. O que as pessoas estão olhando? Estão achando que eu não tenho nenhuma amizade, que eu venho no restaurante sozinha. Não, eu não pensei nisso, mas eu falei assim, nossa, eu podia estar aqui com a Suzy, com alguém dando risada, e daí tô aqui quieta, sozinha, vendo os todo outros mundo aí dar risada. conversando e dando risada. Né? Então, e tudo isso é o quê? São questões, pra você, por isso que eu falo, né? Vai e anote todas as sensações, porque quando você percebe isso, você vai o quê? Você vai ali descobrindo coisas novas. Não quer dizer que o que você, por ser oral, você não tem que estar sozinha, mas você precisa ter esse momento para você entender o que acontece quando você tá com as outras pessoas, né? Entender qual que é a prioridade. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sempre quero ir nos lugares e eu quero estar com alguém? O que isso tá me mostrando? O que tá acontecendo? É olhar pra antes, sabe? Não é pra aquele momento. O momento é um fato em si. Eu atendi uma pessoa que falou assim, porque eu saio, né, pra ir no shopping com a esposa ou com o marido, mas aí chega lá, tipo, o outro ali, ou a mulher ou o marido ali, tá o tempo inteiro procurando alguma coisa pra outras pessoas, ou então conectado com coisas que não tem nada a ver ali com o casal com aquele momento. Ou seja, eu cheguei aqui pro meu marido e falei assim, vamos ter um momento nosso, vamos passear, vamos no shopping, por exemplo, vamos andar. Tá, vamos no shopping. Só que chegar lá no shopping, eu tô com a pessoa ali do meu lado, mas eu tô tendo atitudes que tá ignorando essa pessoa. Eu não tô conversando com essa pessoa, eu não tô buscando entender o que ela quer fazer. Não, eu tô ali aproveitando, já que eu tô aqui mesmo, deixa eu ir lá ver tal coisa, porque fulano de tal quer tal. Mês que vem é aniversário da minha amiga, vamos lá aproveitar e comprar um presente pra ela? Ou seja... E olhando, tipo, a gente olhando assim, parece algo normal, né? Inofensível, tipo, né? Sim. E às vezes a gente passa por isso e nem presta atenção, não repara, né? Não repara que você Só tá que fazendo. assim, então, agora imagina, você chama o seu marido, por exemplo, pra ir pro shopping. Aí chega lá, ele foi pro shopping, aí de repente ele começou a ficar de cara feia, ele começou a ficar bravo, ele começou tipo assim, Verdade, ou senta lá e fica sentado. Aí, olha só o que pode olha o que pode estar passando na cabeça dele. Tipo assim, ela me chamou pra vir no shopping pra gente ter um tempo, tipo assim, pra gente sair, pra gente ter um tempo nós dois juntos. Aí chega aqui, ela só fica falando dos outros, ela só vai procurar coisa pros outros, ela só quer ver coisa pra... E tipo assim, é como se eu não estivesse aqui. Eu vim ser chofer, eu vim trazer, está me usando. Tipo assim, então essa pessoa, ela olha e fala assim, poxa, está me usando. E aí ele começa o quê? A conectar com as coisas que aconteceram lá no passado dele, de novo, eu não sou prioridade, de novo eu fico como não sendo ali, não sendo notado, eu não tô sendo visto, e aí acessou o quê? A dor, aí daqui a pouco ele já tá, né, com aquela cara de paisagem, você tá falando as coisas, mas tá tudo bem? Tá, aconteceu alguma coisa? Não, mas tipo assim, Ficar com o bico desse tamanho. Entende? Pequenas coisas que a gente, que nem você falou, não é fácil a gente notar. Só que quando você pontua problemas nos relacionamentos, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para os traços de caráter e vai fazer com que você enxergue naquela direção que o seu traço tem a tendência de agir ou tem a tendência de sentir o que é aquela dor. Então, isso faz com que você entenda o porquê que você fica chateado quando acontece tal coisa. Por que quando alguém fala com um tom de voz, pra mim, eu me chateio? Ou então... Por que fulano de tal fala a mesma coisa que a outra pessoa, mas quando fulano fala, é diferente? O quê? Aí você se pergunta, eu pergunto pra você pensar aí. O que essa pessoa, né? Se você tá falando de uma situação, uma situação neutra. A Suzy falou um não pra mim e a V falou um não pra mim, mas por que o não da V mexeu comigo e o dela não mexeu? Entende? Então, tipo assim... Será que o tom de voz dela, o que ela me faz lembrar que me conecta com aquilo que eu vivi lá atrás e aquilo pra mim é tão dolorido que quando ela fala, conectou com a minha dor e aí eu manifestei isso aqui agora. Entende? Então, de novo, tá tudo lá.
Tá tudo lá na infância. Tá tudo ligado. Muito legal. Eu acho legal que quando você começa esse autoconhecimento, você começa a entender melhor as outras pessoas também. Porque você vê, né? Tipo, eu sou assim. Você já não acha que, tipo, tá fazendo pra me provocar. Tá fazendo pra, né? Ou que a pessoa tipo, sei lá, a pessoa é ruim por causa disso ou por causa daquilo. Você começa a entender também que ela também teve traumas, ela também provavelmente passou por situações, né? Vai um entendimento além da ação que tá acontecendo ali na hora, né? Exatamente, essa compreensão. Por que que a gente... eu tô me apostando de uma frase. Eu falei, gente, eu escutei essa frase, eu não sei onde foi que eu escutei, eu fico falando aí, mas eu sempre falo, não é minha, mas pra mim, me aposto porque faz muito sentido. A gente só pode dar daquilo que a gente tem. Se eu não me compreendo, como que eu vou compreender o outro? A gente se engana achando que a gente faz isso, né? Se eu não me amo, como que eu amo o outro? Sim. Né? E isso, gente, é um princípio universal que está dentro, sabe, dentro da Bíblia mesmo, que é ali um livro de princípios. Ele tem ali assim, fala, você ame o próximo como você ama você mesmo. Então, assim, em algum momento você pode estar fazendo, você pode estar se doando, mas se eu olho pra mim e eu não me valorizo, vai chegar um ponto, pode ter certeza que vai acontecer algo naquela relação ali que você também não vai conseguir valorizar, porque se eu não me valorizo, como que eu vou valorizar o outro? Vai chegar um ponto, você pode pensar que não, que você está valorizando e tal, mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não é verdade, a gente só pode dar daquilo que a gente tem, né? Não tem como. Então, se eu não me curo, se eu não busco o meu autoconhecimento, se eu não me compreendo, se eu não me aceito, se eu não me perdoo, se eu não me respeito, eu muito dificilmente vou fazer isso pelos outros. E quando eu faço, isso vai ter um alto custo, né? Que é aquela questão do emocional. Eu vou fazer aquilo movido por um outro sentimento que vai estar ligado com dependência emocional, que é o quê? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que respeitar, porque se eu não respeitar, eu não vou ter alguma coisa em troca. Então já não é a questão do quê? Da reciprocidade. Eu respeito para que eu te respeito, porque em primeiro lugar eu me respeito e eu exijo que você também me respeite. Entende? Então assim, eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que a Suzy deve para mim, né, de respeito, como eu sei o que eu devo para a Suzy de respeito. Eu sei aonde Nossa, peguei aqui no microfone. Eu sei aonde os limites dos nossos relacionamentos. Então, eu sei que a Verônica, como amiga, eu posso, né, exigir dela, eu posso dar para ela até um certo limite. A partir dali, não tem mais nada a ver com a nossa amizade. Já passa para um outro patamar, já é uma cobrança que talvez não vai fazer sentido nenhum. E vai o quê? Vai danificar essa amizade. Sim. Né? Então, você compreender, você se entender, se conhecer e principalmente se respeitar como pessoa é fundamental para que você consiga entender, respeitar os outros relacionamentos, as outras pessoas também, né? Então é fundamental esse autoconhecimento. É verdade, porque é muito cômodo, muito fácil, eu acho, a gente fazer tudo por todo mundo e a gente deixar da gente, né? É muito fácil, porque para você olhar para você, isso dá trabalho, isso é difícil, né? É difícil. Muita gente não gosta, né? E quando a gente faz tudo para as outras pessoas, que nem você está falando, né? Eu não tô olhando para minha real necessidade, né? Que o alvo da análise corporal é entender a minha real necessidade e potencializar as minhas habilidades dentro daquilo que eu sou, não dentro daquilo que o mundo quer que eu seja. Né? Então, quando eu faço isso, quando eu entendo que por que eu me submeto a esse tipo de relacionamento. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu acho que todo mundo já teve uma amiga que você olha para aquela pessoa, você admira, você fala, meu, essa menina é muito inteligente, é uma cabeça boa e tal, mas só arruma homem que não presta. Vamos imaginar assim, né? Sim. Aí você fala, mas como que uma pessoa tão inteligente, tipo, não você não consegue encontrar ali aonde isso se encontra. Sim. Como que essa pessoa, sabe, bem resolvida ali, ela vai estar com uma pessoa que não valoriza, às vezes até, tipo, uma pessoa que passa ali por violência doméstica, e você fala, gente, mas como? Não consigo entender. Aí lá no fundo, aquela pessoa supre uma necessidade que para ela é muito maior do que tudo isso.
né? Então, de repente, ela tá ali com um homem, na cabeça dela, ela não conseguia, por exemplo, arrumar uma pessoa, ter um namorado. Porque desde cedo a mãe falava, que você é ruim, você não vai arrumar ninguém que te valorize e tal, tal, tal. São coisas que acontecem, gente. O mundo real tá aí. Coisas que acontecem. E aí eu criei uma imagem sobre a minha pessoa. Poxa, realmente eu sou uma pessoa ruim mesmo. Nunca com o meu namorado que preste. Né? Nunca, todas as vezes que eu me envolvia com alguém, essas pessoas ali, elas queriam se aproveitar de mim. Aí, de repente, eu encontro uma pessoa que ele tá ali, nossa, fala que você é especial, que você é importante, tal, tá ali suprindo todas as suas necessidades que lá atrás seus pais não viram. Lá atrás, vamos dizer, ele tá te elogiando, coisa que sua mãe nunca fez. Ele tá cuidando de você, coisa que seu pai nunca fez. Só que de repente, quando ele bebe, ou de repente quando as coisas não estão bem, ele chega ali, ele se descontrola, ele vai lá e dá uns tabefes na cara dessa menina. Doeu, foi ruim? Foi. Mas quando ela coloca na balança, aquilo que ele faz pra ela é muito mais importante do que os tapas que ela leva. E aí ela faz o quê? Ela coloca na balança e ela, não, mas se eu não tiver essa pessoa do meu lado, ele tá me dando carinho, ele tá me compreende. Tudo bem que ele me bate de vez em quando. Ai, gente. Opa. Uma intervenção. Romei, gente. Desculpa. Voltamos! Eu tirei mesmo assim. Estranho, né? Eu acho que é alguém que tá passando por isso aí, já deve estar querendo se manifestar ali. Deixa eu falar assim, peraí, que esse aqui é meu caso. Não, então, mas é o quê? A necessidade, gente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tá fazendo na nossa vida, tá na gente por uma direção. Ou eu quero suprir aqui o meu desejo, eu quero ter esse prazer, ou eu quero fugir da dor. Então, assim, nesse momento, qual que é a minha maior dor? Eu prefiro estar com essa pessoa que 5 dias da semana ele me trata bem, 2 ele me trata igual um cachorro, mas 5 dias ele tá aqui comigo, do que correr o risco de falar que eu não suporto mais isso, de que eu não quero mais isso, e correr o risco de nunca mais achar ninguém que vai estar do meu lado. E aí eu vou perder até isso que eu tenho. Então, você entende como que é o olhar que eu tenho sobre mim? E vem da onde? Lá de trás. Como que eu criei isso? Como que eu formei isso na minha mente? As principais pessoas, né, que exercem esse poder de influência na nossa vida pela forma com que a gente vai olhar para nós mesmos são os nossos pais, né? A religiosidade também ela vai ter um peso nisso, né? Os nossos professores, né? Porque os professores, quando a gente sai do âmbito familiar, quando a gente sai de dentro da casa dos nossos pais, a primeira pessoa que a gente tem contato, que a gente começa a admirar, são os nossos professores, né? E ali, o que aconteceu? Né? Eu lembro do meu primeiro dia de aula, na primeira série, eu lembro que a gente fez um desenho ali e a professora colocou aquele varal e ela pediu para todo mundo ir lá e pendurar o desenho. Teve uma pessoa que colocou o desenho virado para trás. Entendeu? Você e aí lembra disso? Eu não lembro. e aí a pessoa deixou o desenho virado para trás. Aí a professora, muito delicada, muito carinhosa e muito amorosa, ela falou assim: mas quem é que não entendeu que tem que colocar o desenho virado para frente? Entendeu? Aí, tipo, nessa hora, eu só olhava assim: meu Deus, cadê meu desenho, meu desenho, meu desenho? Eu falei: gente, meu desenho não tá ali. Não é o meu desenho que tá de... E a professora só: de quem que é esse desenho? Faça o favor de levantar e ir lá e arrumar. A sala inteira, assim, olhando. E eu, assim, eu só olhava, eu não olhava pra aquela folha, eu só olhava, cadê o meu desenho? Mas cadê o meu desenho que eu não tô achando? Gente, naquele momento, eu acho que o meu sangue subia e descia, subia. Gente, eu não esqueço desse dia. O meu ano letivo todo da primeira série se resume esse primeiro dia de aula. Nossa. Ou seja, eu cresci sendo uma pessoa que eu tinha muita vergonha de estar em exposição, de poder levantar e falar alguma coisa, assim, pra mim, por quê? Naquele momento, eu tive a atenção de todo mundo daquela classe olhando pra mim e eu tinha feito o quê? Algo que, no meu entendimento, foi errado, me deu vergonha. Então, isso fez com que eu passasse a minha adolescência, a minha vida inteira, sendo uma pessoa que não expunha aquilo que eu achava. Quando eu não concordava com alguma coisa, eu ficava quieta. Porque, porque se eu falar aqui, todo mundo vai olhar pra mim. E eu não quero essa sensação. Qual sensação? Aquela de que todo mundo olhava pra mim e aquelas palavras que eu ouvia, aquela sensação toda. Eu não queria sentir aquilo. Então, foi vários processos para quê? Para conseguir colocar o quê? A minha verdadeira identidade para fora. Então, imagina eu com esse poder de comunicação, com essa questão de ter essa habilidade de falar, mas travada por uma coisa que aconteceu lá atrás. Ou seja, eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Você falando do não, é muito assim comigo.
às vezes eu sei, sabe, eu tenho que falar não aqui, mas quando eu vejo já aconteceu, eu não consegui, né? A gente até teve uma experiência esses dias com isso. Porque não é fácil, mesmo você sabendo que, tipo, não, eu tenho que falar não aqui, tipo, sabe? Não é automático, é uma coisa que você tem que ficar treinando, né? Exato, você falou tudo, é uma coisa que você tem que ficar treinando. Por que que você escova todos os dias o dente de manhã? Porque lá atrás você treinou e isso virou um hábito, né? Então, com aquilo que a gente não consegue fazer, é a mesma coisa. Por isso que falar, né? Eu lembro até que eu falei pra você, né? Eu falei assim, primeiro, um exercício, você vai falar não pra tudo e depois você muda de opinião. Entende? Então, assim, pra você praticar, você vai falar não pra tudo. Por quê? É difícil? Só que se você não treinar, você vai ficar o quê? Escravo daquilo que é o quê? Eu falo sim, só que depois eu me arrependo, depois eu me lasco, porque eu tenho que cumprir com aquilo que eu falei e na verdade não era o que eu queria. Dependência emocional. Eu tô suprindo uma necessidade, ali uma dor, que na verdade eu não quero fazer, mas eu tô suprindo de alguma forma, só que essa forma é uma forma negativa e eu preciso aprender a suprir essa necessidade de uma forma positiva, né? Então, por exemplo, o que me leva a dizer sim na situação que eu quero dizer não? O que na verdade, o que tá por trás disso, né? Vamos além. Quem é a pessoa que eu tenho mais dificuldade em dizer não? O que eu perco quando eu falo não pra essa pessoa? Qual é o risco que eu tô correndo? Que muitas vezes esse risco só tá na nossa cabeça. Porque eu olhando pra situação, né, que teve pouco tempo, não tinha risco. Eu só não soube falar não, sabe? Mas depois da situação, eu olhei aquilo e tipo, caramba, eu tinha que ter falado não. Porque eu não me reconheci nisso, sabe? Tipo assim... Então, e era coisa boba, sabe? Mas ficou depois na minha cabeça. Isso que é interessante, olha só, era uma coisa boba. Só que fez parte ali, talvez, de várias horas do seu dia, você ficou ali matutando, e isso fez com que você gastasse o quê? Uma energia que você podia estar usando pra criar algo novo, pra fazer alguma coisa boa pra você. Mas por que que fica esse negócio martelando? Porque, tipo assim, ó, de novo... eu priorizei outra pessoa. De novo, eu fiquei em segundo lugar. Então, é uma incongruência que está acontecendo com aquilo que você está buscando. Eu quero me valorizar, eu quero me tornar ali responsável, eu quero fazer as coisas de uma forma diferente. Vai acertar todas as vezes? Não, não vai acertar. Por isso que a gente precisa o quê? Treinar. E todos os dias tá o quê? Observando isso e todas as vezes que você tiver a oportunidade de colocar isso em prática, praticar. Porque isso vai fazer com que se torne fácil um dia. A gente pra andar de bicicleta, pra ir pra escola, tudo que a gente faz, quando a gente começa é mais difícil. Só que o fato de você fazer todos os dias, cada vez que você faz, vai ficando um pouquinho mais fácil, vai ficando um pouquinho mais fácil. É um dos erros que a gente começa, quando a gente resolve mudar, é querer que tudo mude ao mesmo tempo e com uma velocidade, né? E não é, né? Não. É prática, é ali todo dia um pouquinho, né? E muito pelo contrário, se você se esforça e quer mudar tudo de uma vez, a probabilidade de você romper aquilo muito rápido e desistir, achar que aquilo não tem futuro, é muito maior do que se você mudar pequenas ações. Por isso que quando a gente faz análise, são pequenas ações. E elas são o quê? Elas são ações que você precisa fazer e depois você precisa, tipo, mensurar aquilo na sua vida. Aí você vai pro quê? Pra um próximo ponto. Você vai pra uma próxima etapa. Porque se eu falar pra você, você tem que fazer isso, tem que resolver não sei o que com seu pai, você tem que resolver não sei o que com a sua mãe e tal. Não, você vai falar assim, gente, é muita coisa, eu não dou conta, então deixa assim mesmo, vida que segue, não serviu pra nada. Entende? Agora, se eu olho e nas pequenas coisinhas eu começo a me valorizar, tô em outra cidade o dia inteiro. Eu posso parar no restaurante, comer uma comida aqui sem culpa. Que não é só chegar lá e comer, é comer sem culpa. Porque às vezes a gente faz as coisas, mas traz uma culpa tão grande. Às vezes você vai pra comprar uma roupa pra você e você, tipo, mas não podia ter comprado porque, nossa, vai que vai faltar. Ou então tinha outra prioridade. Porque minha mãe... meu filho, ou minha filha. Eu já pequei muito nisso. Achando, eu vou deixar... eu posso ser depois, deixa eu fazer pelas crianças. Eu até, assim, vendo assim, eu acho que no período, eu tenho 5 filhos e os 4 primeiro foram de escadinha. Nesses anos que eles eram pequenos, eu fui mãe. Eu esqueci de mim. E chegou uma época que, tipo, cadê a Verônica que eu era? Tipo, aonde que tá? O que que eu sou? O que eu gosto? E acredito que aconteça com muitas mulheres isso, né? Exatamente. E quando a gente olha principalmente mãe, porque a mãe exerce um poder tão grande na vida dos filhos, né? E automaticamente, quando a gente não se valoriza,
né? Eu falo isso também porque eu também passei por isso, né? Então, assim, chega uma época que você fala assim, poxa, mas como meu filho vai se valorizar se ele não vê isso dentro de casa? Se ele vê a gente abrindo mão de tudo, por mais que seja por ele. Ele tá aprendendo o quê? Ele tá aprendendo que ele precisa abrir mão das coisas em prol de outras pessoas. Entende? Então, tudo é um ensinamento. Se a gente olhar, né, ali, a base familiar é aquilo que vai sustentar a nossa vida. Tá, não foi legal? Tem como eu mudar? Tem. Você agora se tornando responsável, você agora entende, poxa, isso aqui realmente não foi legal, então eu vou escolher fazer diferente. A partir do momento que você aprende uma nova forma de fazer, senão você só vai repetir automaticamente ali aquilo que você viveu, né? E não tem como, não tem como. Se eu não, de novo, cair naquela questão. Como eu vou dar pro outro aquilo que eu não tenho? Né? Você tem menina? Tem menina? 4 meninas e 1 menino. 4 meninas? Sim, 1 menino. Então, por exemplo, já pensou você falando pra sua filha, olha, você precisa se valorizar, você precisa, né, se cuidar. Aí ela olha pra você e, tipo, vai falar assim, mãe, mas você não faz isso. Tipo assim, o que a gente fala tem um peso muito menor do que aquilo que as crianças estão vendo a gente fazer, Eu né? sempre me preocupei na parte, assim, de correr atrás dos meus sonhos, de não, eu quero isso, eu vou batalhar por isso. Mas nessa parte de eu, Verônica, sabe? De, vou cuidar de mim, vou fazer isso porque eu gosto. Porque eu sempre priorizava eles, sabe? Tipo, a Verônica vai ficando. Até que eu cheguei a um ponto e, tipo, não, tipo, cadê aquela Verônica, sabe? Que era, que não tá mais, né? E quando a gente olha para alguém, pessoas que nos inspiram, você pode ver, são essas pessoas, elas vão ter ali aquele cuidado com elas próprias, né? Então essas pessoas inspiram, né? Não aquela pessoa que tipo, tá ali, mas ela tá dando a vida pelos filhos. A gente tem que dar para os nossos filhos? Claro, gente, tem que dar sim. E quando a gente conhece as fases, tem uma fase ali, os primeiros anos de vida, ali até os 3 anos, a gente chama da fase porneia. O que é a fase porneia? É a fase... sabe, até a questão ali esse porné, um tipo de amor, que ele vem daquele, sabe quando você vai lá ver aqueles filmes que, né, a gente não recomenda, aquele filme pornográfico, vem desse amor porné, que é um amor egoísta, tá? Ele vem dessa palavra, que é o quê? Eu só me preocupo comigo mesmo, o resto não interessa. Se você olhar para a criança, olha para a criança bebê, ela não tá interessada se a mãe comeu, se a mãe dormiu. Ela tá interessada que ela precisa ser suprida. E nessa fase, a mãe, que já tá em outra fase de amor, que ela tá na fase de que eu tenho em excesso, por isso que eu tenho um filho pra dar desse amor que tá excedendo dentro de mim e dar pra essa criança. Então é outra fase de amor, já é quase a última fase. Então assim, eu entendo que essa criança, ela não tem que dar retorno nenhum pra mim de nada. Só que eu tenho que suprir essa criança 100%. E aí o fato, quando eu não supro essa criança 100%, aí que vão surgindo o quê? Esses traumas, essas necessidades, porque a criança não foi suprida. Vamos colocar aqui de uma forma mais clara. Suzy, por exemplo, quando você tá com muita fome, né? Então assim, poxa, eu tô com fome e eu vou chegar aqui, eu preciso comer. Você vai comer o que tem, né? Você, tipo, não vai ficar ali procurando, tipo, a comida mais saudável. Você tá morrendo de fome, você vai querer, não interessa, pode ser um hambúrguer, pode ser uma coxinha, pode ser não interessa, você tá com muita fome, você quer matar a sua fome. Com as nossas emoções é a mesma coisa. Quando essa criança que tinha necessidade de amor, de afeto, de cuidado, compreensão, tudo, ela não teve, ela vai carregar isso pra vida dela. E aí, quando ela tá naquela necessidade, eu preciso ter um afeto, eu preciso ter um carinho, ela vai pegar qualquer porcaria que aparecer, porque aquela necessidade é tão forte que ela precisa suprir aquela necessidade. Aí entra nessa questão que a gente tava falando da moça, né, que às vezes só arruma um homem tranqueira, porque no momento que ela tava precisando, era a única opção que ela tinha, então ela se apegou nisso daqui. Então, quando a gente fala dessas questões aqui, desses traumas, quando não supro aquilo na fase certa, eu vou carregar isso pra vida, e no momento que aquilo estiver gritando, eu vou suprir, eu vou ter que pegar o que tiver pela frente. E eu não vou ter aquela questão de olhar se é saudável, se isso vai fazer bem pra mim. Não, eu quero saber de matar a minha fome. E essa fome pode ser o quê? Uma necessidade, né? Eu tô me sentindo abandonada, eu preciso ter alguém do meu lado. Não interessa que seja, não interessa a custo do que. Tô me sentindo aqui trocada, tô me sentindo traída, eu preciso estar aqui numa posição de destaque, não interessa o que eu tenho que fazer pra isso, né? Tô me sentindo ali humilhado, tô me sentindo ali que... Enfim, gente, aí vai ser as dores ali dos traumas. Mas o raciocínio, a construção é uma só. Faltou lá atrás, eu busco hoje, mas fica aqui a chave, né, pra todo mundo. Quando a gente se torna adulto, ninguém lá fora
vai suprir as nossas necessidades. A única pessoa capaz de suprir aquilo que me falta de fato é eu mesma. Né? Então, quando a Verônica olha para ela, né? Quando a Suzy olha para ela, quando eu olho para mim e eu entendo que, poxa, realmente eu tenho essa necessidade, então eu preciso suprir essa necessidade. Eu preciso estar com pessoas, eu preciso estar em ambientes agradáveis, eu preciso que as coisas saiam da melhor forma possível, eu preciso me planejar antes, as coisas não podem acontecer simplesmente assim, eu vou deixando e as coisas vão acontecendo, não. Eu tenho essa necessidade de me programar antes, de me planejar antes, de me preparar antes, então eu vou o quê? Respeitar o meu modo de funcionar, eu vou respeitar o meu modo de agir e vou o quê? Levar isso para os ambientes e fazer que isso seja respeitado pelas pessoas à minha volta também, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Então, eu me respeito em primeiro lugar e automaticamente eu tenho o respeito das outras pessoas, eu compreendo as pessoas e automaticamente essas pessoas, elas, por mais que elas não entendam, mas elas vão entender que existe um limite para ir comigo, né? Porque eu impus esse limite, porque eu me priorizei e agora essas pessoas também me respeitam, porque eu me respeito em primeiro lugar. Muito legal. A gente já tem que finalizar. Muito obrigada, né, por esse papo maravilhoso. Sim. É sempre bom falar sobre esse assunto. Né? Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Muito gostoso mesmo falar. Aonde as pessoas te encontram? Bom, no meu Instagram, né, @Edilane Darini, Darini, fala né? Edilane Darini lá no Instagram, né, tem bastante conteúdo, tem lives, né, todos os domingos às 19 horas eu faço live ali, trazendo um pouco desse conhecimento, né, mostrando ali um jeito diferente, né, de olhar ali, de encarar os relacionamentos, os problemas que você tem enfrentado, né, direcionando ali, né, nessa parte de criação de filhos também. Então, se você achou interessante, ou de repente se você quer fazer a sua análise, quer entender um pouco mais sobre você, quer trabalhar aí o seu autodesenvolvimento, né? Então, pode entrar em contato por lá, pelo direct também, né? Tem lá o Facebook, mas tudo aí, gente. Edilane Darini, Edilane é Edelaine com demudo. Procura lá, entra em contato, que vai ser muito, muito bom. Fala que vocês estão vindo aqui do podcast Donas, que vai ter presente pra vocês. Gente, correm lá. Vai ter presente pra vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Pessoal, obrigada, né? A gente também aqui no Donas, aqui o canal. Lives todas terças no Insta, às 8 horas. E semana que vem tem Encontro Donas, gente. O nosso primeiro Encontro Donas. Vai ser muito legal, a gente tá muito feliz de estar conseguindo fazer. Tá pensando em cada detalhe, assim, com muito carinho. E esperamos ver todas lá, né? Pra juntas aprendermos e passar um dia aí maravilhoso. Melhorar um pouquinho mais do autoconhecimento, autoestima. E eu vou estar lá também. Edilane vai estar com a gente lá. Quero ver vocês lá também, gente. Sim. Muito obrigada, pessoal. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, até mais. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.